Não perde essa aula vai ficar para você, como eu sempre falo. Sai da plataforma e agora de uma forma que você espera que venha na sua prova, porque é assim que vai cair na sua prova. Então não tenha medo dessa prova. Essa prova da primeira habilitação é uma prova tranquila, mas você tem que ficar atento a algumas pegadinhas e de como cai o estilo. Então essas questões comentadas trazidas aqui pelo professor Moraes, desde já peço a você que veja todas, se possível, rabisque, pega esses pontos, pausa o vídeo, pega os pontos principais e leva para a tua prova. Esse assunto é muito cobrado nas provas e você não vai perder uma questão. Sinalização de trânsito. Gente, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para que a gente possa levar a educação para o trânsito para muito mais pessoas, né? Esse canal que já tem aprovado aí milhares de pessoas, quero agradecer a todos vocês e engateando a gente está chegando aí, né, e levando, espalhando mais a educação para o trânsito. A nossa missão aqui é apenas essa, de difundir a paz no trânsito. Show de bola? Vem com a gente, vamos ver aí em forma de questões, as questões comentadas. Essa sinalização de trânsito, gente, ela foi atualizada pela resolução 973 de 2022, né? Os sinais de trânsito aí, eles classificam assim, sinalização vertical, sinalização horizontal, dispositivos auxiliares, sinalização de obras, sinalização luminosa, sinais por gesto, né? E sinais sonoros. Esses sinais por gesto, gesto do agente de trânsito, braço, ar, e gesto do agente de trânsito. Então, tanto o condutor como gesto do agente de trânsito. Lembrando que o gesto do agente de trânsito é usado aí, os sinais sonoros são válidos, né? Um círculo breve, dois círculos breves, um círculo longo, é utilizado justamente com as indicações aí, gestos com os braços, né? O gesto do agente. Então aí a gente vai trazer as características da sinalização para que você não perca nenhuma questão aí na sua prova, beleza? Então, gente, vamos aí para a nossa primeira questão, trazendo aí a nossa primeira questão sobre sinalização de trânsito. Então, já se atenta e veja só. Aqui ele vai pedir sobre sinalização de trânsito e ele diz: a sinalização de trânsito tem a seguinte ordem de prevalência, né? Então, ó, se atenta aqui para a nossa ordem, né, de prevalência, que é aquilo que a gente estuda lá na nossa, quando a gente está estudando na nossa plataforma, né? Eu já trago para vocês essa ordem de prevalência. E aí vocês não vão esquecer jamais, são aquelas três situações, né? Então, professor, as ordens dos agentes de trânsito sobre todas as normas de outros sinais, né? As ordens sobre, né, do agente, será que essa ordem do agente de trânsito, né? A sinalização semafórica, será que é ela que é sobre as ordens até mesmo do agente de trânsito? As placas de regulamentação sobre os demais sinais, né? Então vamos ter cuidado aqui, ou todas as alternativas estão corretas. Eu sempre falo que a prova do Detran é cheia de pegadinha, né, gente? Então aqui tem uma sobre quando vier todas as alternativas são verdadeiras, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele quer saber, o que é que ele quer saber nessa questão? Ordem, né, de prevalência. O que é a ordem de prevalência, professor? Aquela ordem que sobrepõe a outra, né? Quem é a ordem de prevalência dentro da sua casa? Lógico que vai ser quem manda é a patroa, é isso? E aí, vamos que vamos. Quem é a ordem de prevalência é o patrão. Então, vamos lá. Quem é que tem essa ordem maior no trânsito? Vamos para vocês. As vias, quando são sinalizadas e seguras, é um direito nosso, né? Que traz lá. A ordem de prevalência ela está prevista no artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, lá no inciso 1º, ela diz assim: as ordens dos agentes de trânsito sobre todas as outras normas de circulação. Se você for ver direitinho, né, sobre os outros sinais, tá as ordens dos agentes de trânsito, né, ela sobrepõe aqui, ó, sobre todos e outros sinais, né? Todos os outros sinais. Né? No inciso 2, ele diz: a sinalização de trânsito, as indicações do semafóricas sobre as ordens do agente e outros sinais. Aí aqui, gente, olha só.
a sinalização semafórica sobre as ordens do agente de trânsito, sobre não, né? Então aqui tem um erro, né? E aí já traz a eliminação aqui dessa questão da letra B. A letra B não está certa, porque a sinalização semafórica sobre as ordens do agente e outros sinais não, né? Eu falei que a letra A está correta e assim a letra D aqui também já se elimina, ficando como incorreta. Ele traz que as placas de regulamentação sobre os demais sinais, né? As placas de regulamentação sobre os demais sinais, não, porque aqui estaria incluindo placa de regulamentação. O que ele fala lá sobre as placas de as indicações do semáforo e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, aqui ele confundiu, misturou a sinalização semafórica. Quando você for ver esse assunto lá no nosso livrinho, ela vai falar o seguinte, lá no nosso manual do condutor. A sinalização semafórica, quando ele trata as indicações do semáforo sobre os demais sinais, né? Sobre os demais sinais, e não sobre as ordens dos agentes. E as placas de regulamentação é sobre os demais normas de trânsito, né? Alguma outra norma de trânsito. Então aqui, professor, o qual seria a correta? Correta, gente, trazendo aqui as ordens dos agentes de trânsito sobre os outros, né, de circulação, sobre as normas de circulação e outros sinais. Ela que prevalece a ordem do agente de trânsito. Sempre falo que toma cuidado com essa. Todas as alternativas estão verdadeiras, mas pode ter aí uma pegadinha, como teve aí nessa questão, uma pegadinha do Detran. Beleza? Vamos que vamos para a próxima questão. Que é que manda aí no item 2. Em relação à placa a seguir, marque a opção correta, né? E aí a gente iria para a nossa sinalização, placas de advertência, né? E aí temos a placa de advertência para a gente, né? Para você que está estudando sinalização de trânsito, aqueles bisus que a gente passa na plataforma. Então, olha, a acentuada é aquela que eu posso, aqui eu posso o quê, ó? Sentar, né? Se ela é acentuada, eu posso sentar na placa, né? Eu estou aqui, ó, bem sentado sobre a placa, né? Olha eu aqui sentado, né? É uma acentuada, professor. Então, obriga o condutor a virar à esquerda, obriga o condutor a virar à direita, obriga o condutor a diminuir a velocidade, nenhuma das alternativas acima. Já vamos descartar a D, né? Porque tem uma alternativa. Obriga o condutor a diminuir a velocidade? Não tem nada a ver, porque obrigação, aqui é uma placa de advertência, e ela vai ser, quando eu falar aqui que ela é uma placa de advertência, né, sinalização de advertência, ela é a placa 1A, né, ela vai ter aí 1A, certo? A placa 1A, que é a advertência. Professor, então quando tem esse Azinho, eu posso dizer que ela adverte o condutor do veículo da existência adiante de uma curva acentuada, sim, porque eu sento, né, acentuada, eu sento, à esquerda, porque esse Azinho quer dizer à esquerda. Se tivesse a A1B, né, que seria A1B, né, o Bzinho aqui, professor, esse Bzinho significa dizer que seria a esquerda, né? Então, o B é para a esquerda, né? E o Azinho para a direita, né? O Azinho para a direita, esse Azinho aí para a nossa direita. Então, professor, fácil aí, acertando aí a nossa questão, como tem aqui a placa A1B, né? Essa placa aqui é A1B, dando aí explicadíssimo para você não perder uma questão na prova. Professor, lá eu nem olhei, eu vi que era uma placa já virada quando é para a esquerda, né? Já vi aqui na minha mão mesmo aqui que era para a esquerda e marquei e acertei. Então, mas muito bom aí você sempre ter os cuidados, né? Para que você não erre e não perca uma questão fácil na sua prova. Então aqui o nosso gabarito, né? Gabarito aqui da nossa prova. Gabarito da nossa questão, perdão.
para a nossa questão seria a letra E, virar à esquerda, não é isso? Olha aí, gente, em relação à placa a seguir, marca a alternativa correta, seria uma placa de advertência, não esqueça, né, como eu já falei, à esquerda, beleza? Vamos para a nossa terceira questão, que trata aí de um assunto muito legal, né? Um assunto aí que fala qual o sinal sonoro, esse que eu sempre falo. Os sinais sonoros do agente de trânsito despenca nas provas, e aí você tem que estar por dentro desse assunto para não perder uma questão fácil. Então, Silvio do agente de trânsito, professor, tem um Silvio breve, né? Tem dois Silvio breve e tem a questão do Silvio longo, né? Então, quer saber, eu sempre falo, peguem isso porque é questão de prova. Aqui é o Silvio do agente de trânsito, deverá usar quando tiver na intenção. Ele quer saber, ó, gente, diminuir a marcha dos veículos, né? Eu acabei falando no início do vídeo aí. Ficou fácil para vocês. E aí, professor? Claro que quando ele quer diminuir a marcha, tem um Silvio, né, que se trata de... Vamos lá. Quando é um Silvio breve, né? Um Silvio 1B. Eu sempre gosto de passar aqui para meus alunos esse esquema para eles colocar aí. Um Silvio breve é para... Quando ele dá um Silvio breve, 1B é para seguir, né? Olha só. 1BS. 1BS. Professor, 1BS eu não esqueço nunca, né? Quando são dois Silvio breve, 2B, né? 2B. Vai fazer aqui 2B. P. Você vai parar, né? Pi. Você vai um Silvio breve, pi, com o gesto, você vai seguir. Pib, dois Silvio breve, pare, ó, a palma da mão. Então, professor, sobrando aqui pra gente apenas um L, né? E um L, T, um Silvio longo, diminuir a marcha, né? Diminuir a marcha aí, um Silvio longo. Portanto, aqui o nosso gabarito, de acordo lá com as sinais sonoros, que são os sinais do apito da autoridade e de seus agentes. Lembre-se que os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com o gesto do agente de trânsito, né? Você não vai ver um agente por aí apitando, buzinando sem saber por quê. São somente nessas 3 ocasiões em que um agente de trânsito pode utilizar o seu apito. Vem com a gente aí para nossa aula show para você que está no seu processo de habilitação. Legal? Desculpa aí, galera. Vamos que vamos. Para a nossa terceira questão, né? O agente de trânsito sinaliza quando está com um braço, né? O que é que ele vai? Mais uma questão, como eu falei de sinalização. Então ele está com o braço aqui estendido, né? Para cima. Ele está com o braço. O agente de trânsito sinaliza quando está com o braço erguido em posição vertical e a palma da mão virada para frente, né? Olha a palma da mão do agente. Aqui tem até o agente, né, para você. Então, olha só, braço levantado. Quando ele está com esse braço levantado, professor, a palma para frente, a gente acabou de ver aí que é ordem de parada, né? Então, é ordem de parada. Então, vamos ver. Siga em frente, eu já descarto. Como é ordem de parada, e eu sei que é uma ordem de parada, já descartaria. Ordem de parada para os veículos que vierem em sentido que cortem ortogonalmente o braço estendido. Será que é essa? Ou tem mais alguma coisa relativa, mais alguma coisa com esse braço para frente? Lembrando que lá a gente tem várias outras situações, né? Não é apenas esse braço, tem vários outros, tem o braço estendido horizontalmente, né? Tem o braço estendido horizontalmente com a palma da mão para baixo, que se destina ali, se destina a um veículo para baixo, aqui, né? Apenas para um determinado veículo. Tem a sinalização de trânsito com o braço subindo e descendo, tem uma lanterna apontada.
Então vamos logo descartando cada um. Já descartamos que não é siga em frente. Vamos ver, ordem de parada para os veículos que vierem em sentido que corte ortogonalmente o braço estendido. Esse braço estendido, quando ele está ortogonalmente ali, quando a palma da mão do agente virada para frente, não é. Nesse caso, os braços teriam que estar estendidos horizontalmente, certo? Aqui os braços estariam na horizontal. Horizontal, né? O professor escreve o link só, porque aqui não ajuda, gente. Horizontal. Horizontal, dá para vocês entenderem aí. Então vai estar aqui na horizontal, beleza? Então vocês vão estar aí com o braço estendido na horizontal. Não seria essa daqui, que corta ortogonalmente. O braço seria estendido assim na posição horizontal, os braços abertos na horizontal. Beleza? Quando o veículo traz aqui, ordem de parada para todos os veículos. Gente, olha, palma da mão para frente. Vamos ver a letra D? Ordem de parada apenas, eu sempre falo, cuidado com apenas, cuidado com unicamente, cuidado com jamais, né? Apenas para os veículos em sentido contrário do agente. Será que ele vai colocar a mão para frente apenas em sentido contrário? Até sem noção, né? Então aí o nosso gabarito, letra C, olha só. Quando o agente de trânsito o agente de trânsito sinaliza que está ali, quando está com o braço erguido em posição vertical e a palma da mão virada para frente, é ordem de parada para todos os veículos, como a gente vê na nossa plataforma. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos quando está com a palma da mão erguida ali para frente. Então, quem estiver ali é obrigado a parar. Professor, se eu desobedecer a ordem do agente, infração grave. Se eu desobedecer a ordem de parada obrigatória do agente, infração gravíssima, porque a ordem de parada obrigatória do agente, e infração grave, a ordem do agente se desobedeceu. Você desobedeceu duas ordens, né? Que seria aí a ordem do agente de trânsito e a ordem de parada obrigatória, duas infrações. Show de bola? Item 4, vamos dar uma acelerada aqui. O sinal semafórico identificado a seguir indica, né? Aqui ele está com um semáforo lá na nossa sinalização, que controle de faixa, controle ou faixa reversível, direção livre, direção controlada ou direção proibida, né? Direção proibida a gente já descartaria, direção controlada, então são várias direções, e na nossa, o veículo, quando a gente está estudando, que se encontra com essa sinalização de trânsito, a qual essa seta, ele vai ter ali um controle na direção do veículo. A gente tem a direção veicular, que é vermelho, aquela sinalização. Vamos ter veicular o controle de acesso específico, né? Vamos ter a do ciclista, e a direção, quando ela se encontra ali vermelha, indica no meio, quando é indicado em meio de X, né? Quando é em meio de X, que seria a questão do X, seria controle de faixa reversível. Controle ou faixa reversível seria um X, né? X. O X com a setazinha. Claro, lógico, né? Toda a sinalização aqui. Então, quando se trata dessa sinalização para o lado, é o veicular direcional, né? Quando ela estaria ali, a direção controlada, né? Então, a gente estaria ali uma direção controlada, a parte direcional. Beleza? Então, esse controle ou faixa reversível, a gente poderia trazer um tipo de X, né, que ele tem, e uma seta também, se indica com essa seta, que indica ali por meio de X a proibição de circular, que seria vermelho, naquela faixa sinalizada, e aí teríamos o verde que permite a circulação naquela faixa indicada. Quando se trata dessa sinalização, é a sinalização que ela traz, ela vai direcionar, ela é controlada, não é livre, porque livre é a nossa veicular tradicional, que todo mundo conhece, né?
A direcional, ela traz essa parte aqui, ó, direcional, né? Então aqui seria direcional, mas também pode ser chamada aí de controlada, né? Semáforo aí controlada, por não ter aqui o direcional. Bom seria que se tivesse aqui o direcional, mas não vamos ter essa sinalização aqui, não trouxe, ficou a desejar aqui na nossa questão. Então, é uma direção controlada por semáforo, aqui quando for aqui, e ela vai ter aqui o controle para qual lado é que eu devo ir. Está vermelho, eu não posso ir para esse lado. Está verde, eu vou poder ir aqui, no caso, para a esquerda. Ela está controlando o semáforo para aquele lado, beleza? Questãozinha aí que deixa a desejar aí quanto à questão da direcional. Direção seria, né? O correto. Seria direcional. Falando aqui na sinalização horizontal, a cor utilizada para regulação de fluxo em sentidos opostos, né? Regulamentação, a regulação de fluxos opostos. Fluxo oposto, professor, é quando a gente trata lá na sinalização nas vias, e aí fica fácil, porque a gente está vendo esse assunto diariamente nas nossas aulas, quando a gente vê lá que vem para cá, fica bem fácil. Olha, tem mesmo sentido e tem de fluxos opostos. Fluxos opostos, a gente tem a sinalização amarela, né? Então, olha aí, a sinalização amarela, fluxos opostos, né? Então, a gente tiver aqui uma via, né? Aqui é a sinalização da via. Se nessa via, essa faixa aqui for amarela, né? Aqui quando a gente tiver aqui no meio amarela, que é uma linha contínua, estando amarelo, é fluxos opostos. Como assim, professor? Fluxos opostos. O que é que significa esse fluxo oposto? Significa que de um lado os veículos vão na direita, né, aqui, ó, e do outro os veículos vão voltar aqui no fluxo oposto, beleza? Então aí sem nenhuma branca, mesmo sentido. Essa linha aqui seria branca, né? Aí seria, não seria sentido oposto, seria mesmo, seria sentido único, né? Mesmo sentido, linha de divisão de fluxo do mesmo sentido único, como queira chamar, beleza? Então, gente, sétima questão, perdão, o espaço destinado ao deslocamento de bicicleta nas ciclovias, né? Aqui a gente tem uma ciclovia e temos ciclofaixa. É indicado por qual cor? A gente estuda lá, branca é mesmo sentido, azul, para questão de cadeirantes, vagas especiais, né? Amarela, sentido oposto, restando para a gente aqui a ciclovia ou a ciclofaixa, a cor é vermelha. O que é uma ciclovia? A ciclovia é um local destinado exclusivamente, separado por canteiros, lá uma pista exclusiva para ciclista, né? Aqui seria uma ciclovia, um exemplo de ciclovia exclusivo para bicicleta. A ciclofaixa, ela é aqui na pista, né? Aqui na pista de rolamento, a gente vai ter aqui dividido o espaço dos carros e vamos ter uma parte aqui exclusiva na pista ciclofaixa, né? Exclusiva para bicicleta aqui desse lado, né? No caso aqui seria bicicleta, beleza? Então, gente, essa é a diferença entre ciclovia e ciclofaixa. Vamos aumentar aqui qual o significado da placa de regulamentação com formato octogonal. Octogonal, gente, a gente só tem uma placa com essa, né, que a gente chama nas placas de regulamentação, certo? E aí, o Detran, mais uma vez, ele vai trazer uma confusão para a sua cabeça, que é para você ficar realmente com a cabeça quente no dia da prova. Precisa que você tenha muita cautela, muita calma. A sinalização de regulamentação, ela tem a finalidade de informar aos usuários as condições de proibição, né? Ela vai proibir, ela vai obrigar e ela vai restringir o uso das vias. As mensagens delas são imperativas. O que quer dizer imperativo? É obrigatório essa sinalização. E o desrespeito constitui infração, beleza? A forma padrão dessa sinalização é redonda. A exceção são as placas R1, que é a octogonal, e a R2, que é a de preferência. Então, qual é o nome dessa placa? De cara, essa placa octogonal, já para a gente resolver aqui a questão, ela vai trazer uma placa octogonal, né?
Ela traz aqui uma placa octogonal, né? Ela tem 8 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, né? Essa placa no meio, ela tem um nome aqui, ó. Ela vai ter o nome aqui no meio, né? Ó, pare. O aluno com a cabeça quente, não viu bem a prova, não teve tempo. Ele vai chegar lá e vai dizer, ó, pegadinha do malandro aqui. Qual é a placa? De cara o cabelo já vai. Placa pare. Então acabe com isso, desconstrua isso da sua cabeça, desconstrua isso. E o nome dessa placa chama-se parada obrigatória. E ainda tome cuidado, porque ele coloca aqui, ó, parada obrigatória à frente. Não. Parada obrigatória à frente, a gente vai ter lá na placa de advertência, que é o nome dessa placa é parada obrigatória, beleza? O nome dela é parada obrigatória, para você não errar na sua questão de prova. Então, olha só, parada obrigatória. Legal, professor? Então, não vou cair. Essa parada obrigatória à frente, a gente tem lá na placa de advertência, que é para advertir o condutor. E ela tem essa placa com o nome pare. Aí lá ela tem a placa, essa placa aqui, ela vai ter, deixa eu até colocar aqui, deixa eu pegar aqui para fazer essa placa parada obrigatória para vocês. Vocês já vão entender bem legal essa placa. Olha só, essa placa, parada obrigatória à frente, né? Parada obrigatória à frente, ela é quadrada. Vocês vão ter aqui uma placa quadrada, né? Ó, parada obrigatória. Ela vai ter aqui o nome, bem legal aqui, ela tem o nome pare, né? Tem o nome aqui, pare. Né? Pare. Ficou muito pequeno. Aqui. Nesse meio aqui, ela vai ter, ó, pare, certo? Placa pare, né? Essa placa, ela vai ser aqui amarela, né? Tá? Uma placa aqui bem amarela, né? Toda amarelinha ela. E aí, gente, o nome dessa placa aqui, ela existe, né? É uma placa de advertência, para você não esquecer aí na sua prova. Ó, parada obrigatória à frente. Ela quer dizer ali o que, professor? O que ela quer dizer? Ela vai te dizer que logo à frente, né, ali, ela vai dizer que logo à frente tem uma placa pare, né? Então ela aqui é obrigado você parar. Aqui é uma parada obrigatória, você tem que parar. Aqui não, aqui ela está só dizendo ali à frente você é obrigado a parar. Beleza? Então aí você não vai perder essas questõezinhas massa aí para a sua prova. Show de bola? Vamos para a nossa oitava, nona questão. Significado dessa placa a seguir. Já sabemos, professor, que por ser redonda, o bizu para identificar lá que a gente passou para vocês na prova, que a gente deixa aqui para vocês nessa aula, gravada aí com todo carinho para vocês, se for redonda, essa placa que é redonda, ela é de regulamentação. Então ela vai ser uma placa R, né? R, regulamentação, ela é uma placa que vai aí restringir, que vai obrigar, que vai ela vai, as mensagens dela restringir a você, né? Então, se você não respeitar essa placa, você comete infração. Professor, aqui ficou meio complicado porque ela trouxe uma placa que a gente pode ser vista, saber que é largura, porque a gente vê que tem as setas de lado. Se tivesse aqui em cima, né, seria a altura, mas aqui ela está falando de lado aqui, né? Essa e essa. Aí ela vai dizer aqui que é o quê? Largura. Então uma largura, né? Ela está trazendo a largura para você, a largura máxima permitida, né? A largura máxima permitida. É a largura máxima limitada? Não tem essa limitada, então já esquece. A largura máxima autorizada? Não, então fixa na sua cabeça que a placa, essa placa seria a R16, lá na nossa sinalização trânsito, né? R16, e ela regulamenta ali para você a largura máxima permitida do veículo, né? Ali que o veículo pode transitar naquela área ou pista.
Aqui vai ter, aqui tem 3 metros, né? A largura máxima do veículo pode ser que seria 3 metros. Lá ele vai especificar as larguras máximas, né? Ó, largura máxima, o nome da placa, largura máxima permitida, a nossa R16, porque R de regulamentação, né? Então sempre que vier R, vier A, é de advertência. E aqui botou nenhuma das alternativas estão certas. 10ª questão, marque a alternativa correta em relação à placa a seguir. Então, olha só essa placa aqui a seguir, em relação, ela tem proibida qualquer imobilização de veículo. Vocês viram isso? Permitida paradas rápidas, nada a ver. Ela a gente já sabe que é proibição, porque quando essas placas de advertência, ela tem uma tarja no meio, ela já vem proibindo, né? Então ela vai ter aí o que a gente chama de proibição, né? Então se ela vem com essa tarja, é proibição, né? Se ela não vem com essa tarja, vem apenas, se ela viesse apenas aqui, ela redonda, né? A placa, aí ela seria a obrigação ou restrição. Mas quando ela vem aí, ela está proibindo, né? Então já ficou fácil. Se ela está proibindo, ficou fácil por quê, professor? Proibida qualquer imobilização de veículo. Permitida paradas rápidas, não é permitida. Veículos em prestação de serviço de emergência podem parar nesse local. Prestação de serviço de emergência pode parar nesse local. E aí, veículos de polícia podem parar neste local sempre. Esse sempre, gente, é o que deixa aqui errado, né? Porque não é sempre. É somente na efetiva prestação de serviço de emergência que ele vai parar. Veículos de prestação de emergência podem parar nesse local. Não é que eles possam parar porque é proibido, ela é proibida parar e estacionar. E aí resta para a gente proibida a imobilização de veículo, né? Ela proíbe a imobilização de veículo nesse local. Então aqui, nosso gabarito mais correto seria a proibida qualquer imobilização de veículo, né? Não seria veículo de prestação de emergência pode parar? Eles podem parar nesse local, mas na efetiva está incompleta, né, a questão, beleza? Então, ele ficou aí um pouco incompleta a questão. Marcação na área de conflito que é indicada aqui na imagem. A gente está aqui com essa imagem, né? Pegou até eu aqui um pouquinho aqui, vamos aqui. Mas ele quer essa marcação da área de conflito, essa do meio aqui. Ele quer saber essa área de conflito. Significa que o condutor não pode circular com o veículo, pois a área é exclusiva de pedestre. Não é uma área exclusiva de pedestre. Aqui ele está falando de quê, ó? Da área, marcação da área de conflito, que é aquela que eu circulei. A área de conflito, gente, é essa que eu circulei aí na questão 11, beleza? Então não deve, você não deve circular com o veículo, pois é exclusiva de pedestre? Não, exclusiva de pedestre está aqui, né? Exclusiva de pedestre é a faixa de pedestre. Não deve parar ou estacionar o veículo. Pode estacionar sua motocicleta? Não, não pode. Essa também não pode. Deve parar e estacionar o veículo? Não. Então aqui, pelo que a gente estudou, ó, não deve parar ou estacionar o veículo, é o nosso gabarito, certo? Então não pode parar o veículo aqui. Ou caso de parar por alguma emergência, você não pode atrapalhar o trânsito, beleza? Então, que não pode parar o veículo aí. Show de bola? Sinalização semafórica, ilustra a imagem, significa agora sim. A gente teve uma parecida com essa, né? E lá atrás, lá na quinta questão, salvo me engano, muitas questões para vocês aqui. E a gente traz agora essa sinalização para você. Essa sinalização, que ela é conhecida como a sinalização veicular de controle, né? Ela é de controle ou faixa reversível. Olha só que legal. Para não confundir muito a cabeça de vocês, é o que significa essa questão aqui. Está aqui essa placa, né? Onde ela traz aqui essa placa para você. Olha, legal. Então, ela significa isso, gente.
Não é sentido obrigatório, não é direção livre e não é direção controlada. A vermelha, né? Esse X vermelho aqui, ó. Esse X vermelho, ele indica a proibição de circular naquela faixa sinalizada. Se está sinalizada aquela faixa com esse X, você não pode sinalizar ela. E o verde permite a circulação. Então, um proíbe o X e o outro permite, chama aquela controle ou faixa A reversível, respondendo aí a questão para você. Placa R2 é a placa de regulamentação. Lembre-se que as únicas diferentes, o restante é redonda, da placa de regulamentação, esse vermelho, é a R1 e a R2. Então a placa R2, né, quando ele traz aqui, a placa R2, é uma placa de advertência, é uma placa de regulamentação, perdão, gente, perdão. A placa de advertência é o cansaço aqui do professor, vem várias aulas, e a gente vem dando aula, e a gente acaba cansando, mas sempre deixando compromisso aqui para vocês. Então, alfândega, não é alfândega, né? A alfândega, ela vai ter, deixa eu colocar até uma cor massa aqui para a gente fazer aqui um desenho massa, né? Deixa eu apagar aqui deixa eu colocar aqui a nossa caneta. Eu fera nesse negócio aqui, viu? Então, a alfândega, ela é uma placa, ela vai ser redonda e ela tem apenas um tracinho aqui no meio, não é feia assim não. Essa borda dela, né, ela é preta, mas ela também vai ter uma borda aqui, ó, vermelha, né? Vai ser aqui. Por quê? Porque elas têm as bordas vermelhas, são placas de regulamentação. Legal? Parada obrigatória? Não, parada obrigatória é aquela placa que a gente disse que ela é a placa octogonal, né? Parada obrigatória, ela tem 8 lados, né? 1, 2, né? Quando ela vem aqui, ó. Ei, rapaz, que legal, que massa. Tem a placa de parada obrigatória, ela tem a placa pare, né? Parada obrigatória. Show de bola, professor. Com essa eu não erro mais. E essa é a nossa placa chamada R1. R1. A R1. Dê a preferência. Show de bola, né? E aí, professor, eu já tinha marcado aqui, porque eu não tive paciência de aguardar você enchendo linguiça aí, então já marquei, dê a preferência. Show de bola. Parada obrigatória à frente. Parada obrigatória à frente, só para vocês aqui, é uma placa de advertência, né? E ela sim tem também o nome pare, né? Mas ela é amarela. Show de bola, tem o nome pare aqui no meio, né? Legal? Vamos para a nossa 14ª questão. Você está quase dormindo aí, eu já... O seu cansaço, muitas questões para vocês, mas de sinalização que venha cair na prova de vocês, vocês vão... Quanto mais difícil, até mesmo concurso público, né? A gente tem aí a A14. Essa placa A14, ela é diferente, né? Olha, se ela é A, professor, já sei, é uma placa de advertência. De advertência. Está advertindo algo, não é isso? Exatamente. Então temos a placa A14 lá nas nossas placas de advertência, para que você não se perca na sua prova. É uma placa que é uma das placas diferentes, né, que você vai encontrar. Ela adverte que o condutor do veículo, né, aí ele vai dizer que ali na frente, será que tem o quê? Um estreitamento? Gente, olha, questão de Detran é questão de lógica. O que é que essa placa tem a ver com alguma coisa com estreitamento? Não teria nada a ver, então já descarta. Canteiro de obras à frente. Canteiro de obra, isso aqui, canteiro de obra. Cruzamento de via, né? E tem até essa placa, né? Mas isso aqui tem alguma coisa a ver com cruzamento de via? Não. O que é que restou pra gente, ó? Semáforo à frente, né? Então essa placa, ela diz que a existência adverte ali que há uma sinalização semafórica de regulamentação na frente. À frente você vai encontrar um semáforo. Show de bola? 15ª questão. Também, professor, ficou fácil porque proibido. Sim, mas olha o tanto de proibido que a gente tem. Proibido trânsito de pedestre, proibido realizar operação de ultrapassagem, proibido mudar de faixa de rolamento, uma travessia para pedestre, uma área para travessias. Não.
Já é uma de regulamentação, legal. Como é que você soube que era de regulamentação? Olha, professor, a questão ela trouxe aqui a placa R29. Beleza, exatamente, placa R29. Ela está proibindo. Então, se ela está proibindo, eu vou descartar aqui a letra D. Beleza, vamos descartar a letra D, porque não tem nada a ver, né? É proibição. Proibir trânsito de pedestre, você, claro, na sua inteligência, você não seria de não marcar ela, né? Proibido realizar operação de ultrapassagem. Gente, proibido realizar ali a operação de ultrapassagem, né? Essa placa aqui seria a placa que a gente chama placa R7, né? A placa R7, ela existe, né? A placa R7, em que ela vai estar aqui, ó. Ela é proibida de realizar a operação de ultrapassagem. De um lado aqui vai ter um carro, né? Pelo menos isso aqui mesmo. Tem um carro aqui, o carro ficou redondo, né? Olha só que carro feio. E ficou mais parecendo com um pinguim o carro, né? Show de bola. Quanto mais mexe, mais feio fica. E ela vai ter outro carro do outro lado, né? Rapaz, que carro feio. Vamos lá. Carrinho aqui e outro carrinho aqui. Quanto mexeu, mais feio ficou o carrinho. Vamos dizer que isso aqui fosse um carro. E aí, ela vai ter, essa placa teria uma tarja, né? Ela cortaria, aqui de lado ela seria a borda dela vermelha, né? Ó, legal. Tem dois carros e tem uma tarja cortando aqui. Seria proibida a operação de ultrapassagem. Proibido mudar de faixa de rolamento. Proibido mudar de faixa de pista, né? Que chama lá. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito. Ela tem uma sinalização que tem uma pista, né? E ela tem uma seta. Vem a seta aqui, ó. Né? Aí seria assim. E ela é redonda, beleza? A área de pedestre não. Sobrando pra gente aí o nosso gabarito da nossa questão. Massa, questão show. Proibido o trânsito de pedestre, né? Então aí, ó. Proibido o trânsito de pedestre. Vem pra cá. Acorda, vem que vem. Vamos que vamos pra nossa aula, né, galera? Isso aqui cai na prova. Vem que vem. Cai demais. Outra que não tem como se errar, serviço auxiliar, ó, 06, serviço sinal aqui, ó, serviço auxiliar. Essas placas auxiliares que gostam de cair muito aí na sua prova, né, também essas placas, às vezes as pessoas negligenciam, não estudam, acaba caindo essas placas danadas aí. Para que é que serve essa sinalização de serviço auxiliar? Toda sinalização ali, ela traz tanto de indicação quanto de serviços auxiliares, indica aos usuários da via os tipos de serviço que você pode disponibilizar ao longo da via. Aqui ele traz posto telefônico, não é bem posto telefônico, né? Seria aqui serviço telefônico. Sem mais delongas, para você decorar mesmo, aprender a placa. O nome da placa é esse mesmo, ó, serviço telefônico. E aqui, ó, SAU, serviço auxiliar. Telefone público não era, e aqui também posto de abastecimento telefônico. Quem já viu um posto para abastecer telefone, né? Então nada a ver. Show de bola, professor, entendido? Vamos para a próxima questão. Também aqui outra R20, placa de regulamentação. Lembrando que a questão que também despenca sobre buzina é que é proibido o uso da buzina. Que horário, professor? Entre 22, né? Ó, não se pode buzinar também. Entre 22 e as 6, né? 6 horas, não pode. 22 e 6 horas, isso aí cai na prova também. Mas aqui é proibido o quê? Proibido acionar a buzina, proibido buzinar, proibido sinalização sonora, proibido acionar o sinal sonoro. Galera, olha o Detran, covardia do Detran com vocês aí. E aí, é proibido acionar a buzina ou proibido buzinar? Essa placa R20 que veio para tirar o sossego de vocês aí nessa prova. E aí, professor, o que é que eu devo marcar na minha prova? E aí o professor também foi na onda do Detran, né? Proibido acionar a buzina ou proibido buzinar? Nesse momento, você, querido aluno que está aí no seu processo, disse, essa é muito fácil, professor, proibido buzinar. Outros pensaram, essa é muito fácil, professor, proibido acionar a buzina, né?
Outro mais além, ele dizer proibida a sinalização sonora, não tem nada a ver, né? Tá descartável. Mas nem proibido acionar a buzina, nem proibido buzinar. Como eu sempre falo, a prova é cheia de pegadinha. E preste atenção, que o nome desse sinal da placa R20 é esse, ó. Proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. O nome dessa placa é proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Então, ali naquele local, qualquer tipo de sinal sonoro no local é proibido. Então, é regulamentado, você não pode acionar qualquer tipo de sinalização, beleza? Então, proibido acionar a buzina ou sinal sonoro nesse local aí com a nossa 17ª questão sobre sinalização. Quase todas as questões de prova, gente, já está aqui para você, legal? Então, trago para você aí as melhores questões, questão de nível alto mesmo, questão difícil, para que você obtenha êxito aí na sua prova. Olha que eu falei de início, proibido acionar a buzina, proibido buzinar para pegar você. Eu creio que muita gente caiu nessa, né? Placa R13, se é R13, ela é de regulamentação. Professor, de regulamentação a gente já sabe, né? É uma placa aqui, a placa R13. Agora, proibir trânsito de tratores e máquinas de obras, como ela é a R13, né? Ela vai trazer proibido o trânsito de tratores. Foi covardia porque trouxe proibido, trouxe proibido, trouxe proibido, trouxe proibido. O professor aí ficou complicado porque realmente ela está proibindo. Mas ele trouxe A, B, C e D. Lembrando que aqui no Ceará, né, nossas provas do Ceará são 40 questões. Alguns estados aí são 30 questões. Mas você, com essas questões, você vai de boa. Todo tipo de sinalização caiu aqui, né, gente? Então, olha só. Sei que é proibido. Trânsito de tratores. Poderia ser trânsito de tratores. Às vezes você, na pressa, você já coloca ali proibido trânsito de tratores. Trânsito de carro de mão. Descarta, né, galera? Não tem nada a ver, né? Então, vamos lá. Proibido trânsito de carro de mão. Descartado, né? Aqui, ó. Tem nada a ver. Já descartaria. Né? Descartaria. Proibido trânsito de equipamentos agrícolas. Essa placa não tem nada a ver com essa questão de equipamentos agrícolas, né? E não, para ser bem mais complementar, essa placa R13, você não vai esquecer jamais, o nosso gabarito aí é proibido, aqui ó, trânsito de tratores e máquinas agrícolas, certo? Aí veja que aqui traz equipamentos, se fosse máquinas agrícolas, né, mas trouxe equipamentos agrícolas, proibido equipamento agrícola, não tem nada a ver, né, uma questão, então, por assimilação aqui, carro de mão, você ficava em dúvida entre professor, então eu fiquei em dúvida entre a B e a A. Beleza. Prova do Detran, tá em dúvida, vai na maior, que tá mais completa. Vai na maior, que tá mais completa. Beleza? O professor sempre fala isso para você lá nas nossas aulas. Professor, aluno do professor Moraes obtém êxito porque segue a gente e tá aí sempre com atualização de trânsito. Não tem como você errar, né, gente? Essa placa A17, galera, legal, olha só, A17 é uma placa de advertência, gente, né? Que legal, professor, aquela de advertência eu não vou errar na prova. Professor, eu já aprendi com você aquela questão em que a gente mata muitas por assimilação, ali quando você vê muito, mas umas coisas que não tem nada a ver. Quer dizer que é pista com areia? Não existe esse negócio de pista com areia, né? Aí quer dizer que é via com irregularidades, pista com ondulações, né? Pista irregular. Olha só, rapaz, eu fiquei todo na dúvida, né? Eu fiquei todo na dúvida aqui. E agora? Essa placa, ela indica que a pista é irregular, né? Então é uma pista irregular. Nosso gabarito, portanto, olha, pista irregular, não tem muito aqui, ela só vai indicar, ela vai falar lá que adverte ao condutor do veículo a existência adiante de um trecho
com pista irregular, né? Tem então ali muitas irregularidades, muito no pavimento da via, beleza? Via com irregularidade não existe. Pista com ondulações também não existe essa placa. Pista com areia também não. Então, olha aí a que mais representa na placa A17 é a nossa pista irregular para você, beleza? Aqui uma que eu até já falei hoje, né? Indica o nome aqui, placa de regulamentação, mas que legal. E aí, professor, R21 ficou muito massa de eu entender que é placa de regulamentação. Barreira, fiscalização, balança, alfândega, né? O que é que você marcaria aí na sua questão? Dei um tempo e aqui ela assinala ao condutor, né, do veículo a presença de uma repetição ali, repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória. Essa placa, gente, ela está na divisão de países, né, e limite a uma repartição alfandegária. Você tem que parar nela. Então, o nome dessa placa é simplesmente esse, alfândega. Eu sei que você já tinha marcado aí, legal, por isso que não tem muito o que explicar ela. Mais uma placa de advertência, que vai tratar aqui das nossas pistas, né? E aí ela quer dizer o quê? Pista com óleo, pista sinuosa, pista deslizante, pista escorregadia, né? Então a A28, lá nas placas de advertência, a gente vai se deparar com essa placa, mas cuidado sempre que eu falo, sempre tem que tomar cuidado na prova, a A28, porque ela quer dizer que é uma pista escorregadia, né? Não tem pista deslizante, não existe. Pista sinuosa, existe a pista sinuosa, que é uma placa de advertência também. Pista com óleo não existe, mas aqui o nome certo dessa placa é pista escorregadia. Ela vai dizer que a pista está escorregadia, né? E aí o condutor ali vai saber da existência adiante de um trecho de pista que tem, em certas condições pode tornar-se escorregadia, né? Então, às vezes na sinalização, ou pode ser uma pista que não tem uma boa drenagem, e aí vai. Então, saiba que é pista escorregadia, viu? Os pneus escorregadia e pronto, para não encher muito, não tá complicando a vida de vocês. 22, indique o nome correto aí da placa R26, né? Essa placa R26 que tá lá nas nossas de regulamentação, a R26, como aqui vocês estão vendo, né? Olha só, que legal. Placa R, né, professor? R de regulamentação. Sim, se ela é de regulamentação, aí ela ficou sentido único, siga em frente, né? Sentido único, siga reto ou mão única, né? Se essa placa está mandando você fazer alguma coisa, ela não está dizendo aqui é assim, ela está dizendo que é para você fazer algo. Então ela assinala aí que você a obrigatoriedade de realizar um movimento indicado, que é seguir em frente. Ela está dizendo que aqui, ó, siga em frente. Siga em frente, não erre mais, siga em frente. Show de bola, professor. Sentido único existe na... Sim, tem a sentido único, mas a posição do sentido único, ela é diferente, né? Então aí, aquela que é sentido de circulação, ela assinala ao condutor que a via sinalizada tem um sentido único. Ela vai ser uma placa também redonda, né? Essa sentido único. Deixa eu só exemplificar aqui sentido único, que a gente já aproveita aqui a questão para você ficar legal, né, na sua prova. Vamos aqui. Sentido único, ela vai ter a placa de regulamentação aqui, ó, redonda, parece, só que essa setazinha aí do sentido único, ela vai ficar aqui, ó, né? Então, sentido único da via, sentido único, né? Tem essa setazinha aqui. Então, é a A24A, né? A24A, e ela vai dizer ao condutor o sentido da via. O nome dessa via é sentido de circulação da via ou pista, né? Vai, sentido de circulação da pista ou via. A placa pode ser sentido único, mas o nome dessa placa é sentido de circulação da via, certo? Então não existe o nome da placa sentido único, siga reto, nem mão única, não existe. Eu estou só dando um exemplo que, se fosse indicando sentido único, que adverte o sentido único de circulação, é a placa sentido de circulação da via ou pista.
Beleza? Show de bola, professor. Vamos aí para a nossa 23ª questão. Proibido o trânsito de veículos pesados. R, né? Regulamentação. Ei, que legal, rapaz. A gente já está finalizando aí as nossas questões e a gente chega com as nossas placas aí. Proibido o trânsito de veículos pesados, proibido trânsito de veículos de carga, proibido trânsito de veículos de grande porte, proibido trânsito de quê, professor? Já estou aqui com os nervos à flor da pele, né? E aí, gente, você foi de boa aí na questãozinha. É isso mesmo, R29, proibido o trânsito de caminhões. Proibido trânsito de caminhões, proíbe caminhões de transitar a partir do ponto daquela área ou da via sinalizada. Então aí, respondendo a nossa questão, proibido o trânsito de caminhões para você não se engasgar. Não tem essa proibido o trânsito de veículo de grande porte, não existe. Não existe veículo de carga, né? Proibido veículo de carga e não existe trânsito de veículos pesados. Então, proibido trânsito de caminhões. 24ª questão, a gente traz para você que não se aplica a via, né? A placa que não pode andar com alta velocidade, mas o nome da placa é a placa A29. É uma placa, não se aplica a via onde haja projeção de areia, projeção de terra, projeção de asfalto, projeção de cascalho. Essa questão veio aqui um pouco complicada para vocês. Não se aplica a via onde haja, né? Aqui, gente, o nome dessa advertência, placa de advertência A29, é projeção de cascalho, beleza? A29, nós temos aí a projeção de cascalho. Então, a projeção de cascalho ela vai advertir ao condutor na existência diante de um trecho longo do qual pode ocorrer projeção de cascalho, né? Então, o nome da placa é isso aqui. O enunciado do Detran veio um pouco desmantelado aí, né? Não se aplica a via onde haja e vem, né? Então, o nome da placa é projeção de cascalho. Vamos ignorar a questão e dizer apenas o nome da placa. A placa significa, beleza? Projeção de cascalho para a gente aí. Então vamos para a nossa 25, que significa, professor, vento e tempestade, não existe. Pista litorânea, muito pior, né? Vento lateral, cuidado, vento forte, não existe, né? Então aqui, olha só, vento lateral, né? Aí, o nosso gabarito com a nossa questão aí, da nossa placa A44. Significa, né? O significado dessa placa A44. Não é coqueiro na pista, professor. Não é coqueiro na pista, como diz lá os nossos queridos alunos. Eu pensei que era coqueiro na pista. O que é que ela adverte, essa placa? Ali na frente, ela vai dizer ao veículo a existência de um trecho ao condutor, né? Que ao longo pode ocorrer frequentemente um vento lateral muito forte. Um vento lateral muito forte. Show de bola, professor. Vamos para aí, vamos que vamos. E aqui é proibido o trânsito, né? Proibido o trânsito nas nossas placas de regulamentação R11. Muita placa para você, né? O que é que significa aqui a R11? Sem mais delongas, eu não quero mais tomar o seu tempo. Quero que você realmente leve aí para a sua prova. E aí está proibindo o proibido trânsito de veículos de tração animal, proibido trânsito de carroça, proibido trânsito de animais, proibido trânsito animais de tração, né? Então veja que tem umas coisas meio sem lógica, mas gente, olha só, para você é proibido o trânsito de veículo de tração animal. Professor, eu estava com muita dúvida e eu foi na maior mesmo. Não quis nem saber. Marquei lá a maior. Então, proibido o trânsito de veículo de tração animal? Sim, exatamente. Proibido veículo de tração animal. Proibido trânsito de carroça. Os proibido trânsito de carroça, gente, aqui iria andar charrete, iria andar outros animais. Proibido trânsito de animais. Aí não ia circular animal nenhum, beleza? Proibido animais de tração. Não existe proibido animais de tração, quem já viu? Não existe veículos de tração animal. Show de bola, professor. Vamos aí que eu quero fechar já já. E esse uso R22, proibido o uso de
Proibido o uso de, ou uso obrigatório, perdão. Uso obrigatório de... que mais, gente? Uso obrigatório de pneus e correntes. Uso obrigatório de corrente. Uso permitido, já descarta. Uso obrigatório de pneus acorrentados. Não existe. Duas não existem. A dúvida, professor, entre a B e a A. Ah, professor, eu vou na maior. Não, que negócio de ir na maior? Você vai na maior, não dá certo, porque é uso obrigatório de corrente, né? Nem sempre, gente. Nada substitui conhecimento. Ó, mas você não vai esquecer, uso obrigatório de corrente. Depois de um vídeo desse, você vai acertar todas as questões de prova sobre sinalização de trânsito. Com certeza, né? 28. Proibido o trânsito de monociclos. Monociclos. Proibido o uso de bicicletas. Uso de bicicleta. Proibido o trânsito. Ó, sempre R, né? Ó, R, regulamentação. A placa de regulamentação é R12. O que é que ela significa? R12. Placa de regulamentação R12. Professor, aí ficou um pouco complicado para a gente, mas eu arriscaria em proibido o trânsito de bicicletas, né? Porque é só o trânsito de bicicleta que é proibido. Gente, o ciclista desmontado, ele se equipara ao pedestre. Então, ele poderia muito bem utilizar uma bicicleta lá, né? E legal, tá usando a bicicleta empurrando. Monociclo não existe. Proibido trânsito de bicicleta. Proibido bicicletas e monociclos também não existe. Então, proibido o trânsito de bicicleta é o nosso gabarito da nossa 28ª questão. Só show de bola. Olha essa placa aí legal, né? Que aí ela vai dizer que é uma passagem o quê? Uma passagem a nossa R24B. Professor, que plaquinha massa. R24B é uma passagem obrigatória. Você tem que passar por ali, a nossa passagem obrigatória. Legal, professor. Então, me fale um pouco sobre essa parada, essa passagem obrigatória. Ela diz que ali existe um obstáculo que é a passagem obrigatória à direita do mesmo. Então, onde tiver ela, você vai passar pela direita dele, ó. Ela pela direita dele. Então, sentido em ângulo não, passagem permitida não, sentido invertido muito pior. 30ª questão, né? 30ª questão. A placa de regulamentação R23. Olha, gente, R23 significa, olha a seta. Né? Vamos lá para as placas que está ali de lado, né? E essa R23 vai conservar você em algum lugar. Ultrapasse pela direita? Não, professor, nada a ver. Conserve-se à direita? O professor falou em conserve. Mantenha-se à direita, o veículo à direita. Não, gente, isso aqui significa conserve-se à direita. Para você se manter ali na direita, olha a seta. Professor, existe outro tipo de setas, né? Então aí para você se conservar à direita, né? Então, sempre vai ter essa seta aí, R23. Né? Show de bola! E aí, galera, gostaram do vídeo? Aula especial para vocês, né? Fim das nossas questões comentadas. Deixa seu like. O professor, mesmo cansado, grava um vídeo para você. Peço a você que compartilhe o vídeo. Que se puder, se inscreva. Ajude o nosso canal aí. Porque a nossa missão aqui é crescer para ajudar vocês também. O canal já tem ajudado a bastante gente. E a gente tenta aí, de uma certa forma, transmitir o melhor do trânsito para você. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Mais aula massa. Lembrando que a gente está com um projeto novo aí. Já já estaremos aí na praça com PDFs, estaremos com questões, com vídeos e muito mais para vocês. Show de bola? Professor Moraes, melhor para você, fazendo aí com o canal Trânsito Fácil Online. Vai, gente, cheiro no coração e até a aprovação. Fiquem com Deus.